Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Vamos continuar com o nosso programa das unificações e novos poderes na Europa. Ficamos no ressurgimento italiano. Foi. Nós contávamos ter falado um pouco mais, mas só o ressurgimento levou-nos o programa anterior todo. E é importante, porque também os italianos depois já são protagonistas nos próximos conflitos, parte deles, que se envolvem na Europa. Ou seja, quando a Itália se unifica, ela não vai ficar de uma forma passiva perante o teatro geopolítico e geoestratégico europeu. Vai se envolver em conflitos. Ainda integrado e um bocado a finalizar e a fazer a transição exatamente da situação da Itália em relação, por exemplo, à Áustria. Nós tínhamos falado até no plano terrestre, do conflito terrestre, do avanço do Garibaldi pela Itália, mas até não nos ocorreu, e ocorre-nos hoje, falar, por exemplo, em 1866, da Batalha Naval de Lissa, onde a esquadra italiana defronta a esquadra austríaca, e queria só chamar a atenção para um pormenor muito interessante. Um dos navios da esquadra italiana era Il Re de Portugal. Sim. Dedicado ao rei de Portugal. Qual? Possivelmente o reinante. E era um navio que nós consideramos um navio de linha, muito bem artilhado. Portanto, a Batalha Naval de Lissa é importante porque também vai trazer ao Mediterrâneo, o Mediterrâneo que estava um pouco sossegado em termos de conflito naval, traz uma batalha bastante importante na zona do Adriático, traz também, à semelhança do que tinha acontecido na Guerra Civil Americana, aquela questão tecnológica dos navios a vapor entrarem finalmente deixarem de ser navios de carga para serem efetivamente navios de combate. Na guerra de unificação da Itália já existia vapores. Já foram utilizados vapores na guerra. Sim, porque o navio a vapor, o primeiro uso do navio a vapor, muito antes, é o navio de transporte, porque realmente não era muito difícil. Estamos até a falar dos navios a vapor com paz. Era muito difícil artilhar, embora os americanos o tivessem feito, mas limitavam muito. Com a introdução da hélice, nós vamos ter os velhos navios. Em alguns casos temos os velhos navios à vela, o qual é adaptado à máquina e é aberto o veio da hélice. Temos aqueles navios de 3 conveses ainda a fazer fogo de bordada. Isso aparece na Batalha de Lissa. Mas, por outro lado, também já estão as transformações tecnológicas, as chamadas baterias flutuantes. Isto só para não alongar, mas realmente também convém dizer que estes conflitos, estas inovações na unificação da Europa não são só no plano terrestre. Verificam-se também no plano naval. O que vai justificar, por um lado, aquilo que, a partir de 1860 ou 70, que é a corrida armamentista ao plano naval. Ou seja, a modernização das frotas. A inglesa, a francesa, a alemã, ou se quisermos a persiana, mas sobretudo a alemã, depois da unificação da Alemanha, a italiana, ou seja, os poderes que emergem na Europa não se vão ficar só pela transição tecnológica ou por inovações tecnológicas em termos continentais. Não. Vamos trazer a guerra para o mar. Portanto, isto significa que a Europa estava atenta àquilo que se tinha passado na Guerra Civil Americana, nomeadamente ao nível dos coraçados, nos navios Sim, porque serem utilizados para combate. Os observadores, porque os Estados europeus não viam o que se passava nos portos, porque o que chegava aos portos europeus eram os navios os blockade raiders. Isso era diferente. Mas os observadores viram de repente a surgir os Merrimack, os Monitor, etc. Todos aqueles navios blindados em conceitos que eles nem sequer tinham pensado usar, porque a utilização da máquina a vapor nas marinhas europeias, isso já estava a ser ensaiado, mas inclusivamente nem eram navios feitos de raiz, era a adaptação àqueles grandes navios do início do século XIX, alguns mesmo do início do século XIX, tipo o Victory, mas com a adaptação da máquina a vapor à estrutura.
Portanto, continuávamos a ter, assim, um misto de navio. Além de sistema de propulsão misto, um sistema de combate misto. Ok? Tem autonomia de deslocação, tem tonelagem, tem, por vezes, 100 canhões, ou 100 bocas de fogo, para ser mais exato, mas não é... Inova pela capacidade de deslocamento. Mas, por exemplo, ainda continua a usar bocas de fogo carregar pela boca. Portanto, esse avanço naval vem dos Estados Unidos, vai ser ensaiado em algumas guerras que vamos falar aqui, mas depois da unificação da Alemanha, que não será hoje neste programa, mas que será no próximo, certamente, derivada da Guerra Franco-Prussiana, é que a corrida para o mar se vai começar a iniciar, a construção das novas frotas. Naquele conceito que eu lhe disse, salvo errar uns minutos, sobre as baterias flutuantes. Sim. São navios muito limitados. Isto até poderá ser um mote para um programa muito específico sobre a evolução da guerra naval. Porque nós iremos ter programas sobre ferrovia, sobre carros de combate. Também faz parte trazer aos nossos ouvintes a evolução técnica. E são detalhes que são interessantes. Porque modificam mesmo o conceito da guerra. A guerra vai modificando, vai inovando com este tipo de alterações tecnológicas que serão feitas. Eu acho que é um tema interessante para abordarmos em programas futuros. Se nós nos remetermos para o plano europeu, eu hoje se propunha um bocadinho, se calhar, nós até vamos andar um bocadinho atrás na Europa em relação à Guerra Civil Americana, com a Guerra da Crimeia. Porque a Guerra da Crimeia configura esses avanços tecnológicos que se estavam a verificar nos Estados Unidos, mas também na Europa. Aliás, se formos a pensar bem, alguns avanços tecnológicos são... A Europa pode reclamar, por exemplo, a introdução do conceito da arma de percussão e substituição da espingarda de pederneira, o que é bastante importante. Pode parecer um pormenorzinho, mas não é. Isso dá ao soldado de infantaria ter uma arma que não vai empancar por questões de pedras de pederneira ou de umidades, mas pelo simples facto de ter um percutor que cai sobre uma cápsula fulminada de mercúrio e faz acionar a arma. Armas de fábrica europeu ou armas de fábrica americana? Estamos a falar no contexto europeu. Aliás, tanto é, não sei se nós falámos disso. Mas falámos. Como os americanos normalmente são eles que desenvolvem as inovações a nível de armas... O fulminato, aliás, a invenção vem de 1818 do Forsyth, do Frederick Forsyth, que é um químico inglês que lhe ocorreu pôr uma garrafinha vou-lhe chamar garrafinha mesmo, rolante com um líquido, uma substância fulminante que era percutida e fazia descarregar a arma. Em contraposto aos feixes de pederneira tradicionais, que eu, pela experiência que tenho até de recreação histórica, falha imensas vezes, ou porque a pederneira parte, ou porque está a umidade e não faz a faísca para fazer acionar a arma. Nós estamos a falar no básico, que é o soldado de infantaria, se me permitem. Isto é o fundamento da guerra, sem desprimar para qualquer outra arma. Mas a base, nesta altura, é a infantaria. E a arma de infantaria é extremamente importante. Eu, com isto, quero chegar à Crimeia, até por causa da assimetria que se vai verificar na Crimeia. Primeiro, o que é a Guerra da Crimeia? Como eu digo, estou a recuar uns anitos antes, porque ela começa em 1853 e vai acabar em 56. Mas, nesta altura, os Estados Unidos tinham introduzido uma inovação tecnológica derivada de uma inovação europeia, que é a tal cápsula de percussão. O que é que vai ser aproveitado nos Estados Unidos usando o conceito do feixe de percussão e que o Sr. Samuel Colt vai inventar? O revólver. Exatamente, era nisso que eu estava a pensar. Ora, bom. O primeiro revólver. Porque a Europa começa a introduzir espingardas de percussão já na década de 1830. Portugal só vai introduzir as primeiras, tem-nas cá, mas formalmente só entre 1852, com um atraso muito, muito grande. Não eram desconhecidas, mas pronto, a habitual confusão, as habituais comissões vão levar a que o Arsenal Real do Exército em Portugal só formalize uma produção contínua de armas de percussão em 1852. Veja bem. Mas as primeiras armas de percussão são fabricadas, por exemplo, em Liège, na Bélgica, num Estado que acabou de se formar. A França também começa a introduzir... eles têm é muito conhecido um mosquete, que é o termo, que é o 1822T. O que é que quer dizer 1822T?
O modelo original era de Pedreneira. Aliás, é usado na Argélia, na conquista da Argélia, ainda vai com os primeiros contingentes. Em 1831, na tomada de Constantina e da Argel, com os franceses, são armas de Pedreneira, que são os últimos modelos de Pedreneira feitos nos arsenais franceses. E quem é que faz a França nesses arsenais? Faz o modelo T, não confundir com o carro. Sim. Que é transformé. No meu carro do Henry Ford é mesmo uma arma. É o transformé. Transformé porquê? Porque o processo de conversão é extremamente simples. Vão ao arsenal, retiram o fecho antigo, por vezes nem retiram. Mas o número da arma é o mesmo? Só que só é o modelo de 1822, mas com o sufixo T, de transformé. Retiram, ou por vezes, até o próprio fecho nem é retirado o percutor fora, é colocado o percutor de cão, martelo, é retirada a chapa, digamos assim, a caçoleta e o fornilho, e é atarrachado aquilo que na nossa gíria do arsenal é a chaminé ou a borracha, que é uma chaminézinha onde é colocada uma cápsula de cobre, que tem um fulminato de mercúrio, que literalmente sabe o que é o fulminato de mercúrio. Quando nós éramos, pelo menos eu, era mais pequeno, substancialmente mais novo, tínhamos as pistolas de fulminante, que faziam pá. Aquilo é um composto de fulminato de mercúrio. Sim, eu lembro-me das pistolas de fulminante. Exatamente, que agora devem ser proibidas porque são consideradas para armas para terroristas ou coisa assim do género. Pelo caminho que isto leva. Mas lembro-me sim. Exatamente. Bom, eu com isto, vou chegar tarde à Guerra da Crimeia, mas acho que as pessoas já estão um bocado habituadas. Mas não é, a questão é importante. É importante porque eu não estou a fazer isto para ir por acaso, chegar ali e cair na Crimeia. Se a Crimeia chegar só para hoje, obrigado, Rádio Transforma, por nos darem esta liberdade de falar, porque há outra coisa muito importante, que não é só a conversão dos sistemas de disparo para as armas de infantaria para a percussão. E não é só a invenção do revólver. Antes disso, é o raiamento dos canos das armas de infantaria. Porque as transformações nas armas de infantaria vão passar, consequentemente, para transformações na arma de artilharia. Isto é um facto. E uma das mais importantes, o raiamento. Em que é que o raiamento é importante? O mosquete de infantaria, ou a espingarda de infantaria, eu uso o mosquete por força de defeito de formação. Sim. Os de Pedreneira, eu acho que chegamos a dizer isso. Portanto, se chegamos a dizer isso, é um desafio aos nossos ouvintes. Vão ver os programas atrás. Sim, porque nós falámos nisso. Porquê que era necessário alinhar 400, 500 ou 600 homens a disparar ao mesmo tempo os mosquetes de Pedreneira? Havia para tentar acertar. A probabilidade de falhar era tão elevada. Exato. Que o alcance de uma arma sem raiamento é muito baixo. 50 metros. E se alguém for atingido a mais de 50 metros por um mosquete desse, é mesmo a pessoa mais azarada do mundo. Até porque a própria munição, que era uma bola, uma esfera, entrava, até por questões de carregamento, de acelerar o carregamento, ela entrava com o chamado vento. Ou seja, se o calibre da arma era de 20 mm, seguramente a bola tinha 19, para entrar e deslizar facilmente pelo cano. E agora, isso é a realidade napoleónica. Com a transição tecnológica para a percussão, vamos ganhar segurança, ganhar tempo. Não ganhamos tempo, porque é preciso rasgar o cartucho e é preciso aliás, vai ser preciso isso as pessoas não se apercebem. Vai ser necessário que os soldados tenham algum cuidado a manejar as armas de percussão só por uma razão. É que as cápsulazinhas são pequenininhas. E era colocada uma bolsa, isso até quem estuda uniformes, como eu estudo, nota essa transição, porque é colocada uma pequena bolsazinha, parece um porta-moedas destes, assim, semicirculares, ou num cinto, num cinto à cintura, passo a redundância, ou, em alguns casos, colocado aqui, onde passa o talabarte da cartucheira, era colocado aqui, para que quando o soldado fizesse a esquerda da arma, levantava, retirava a cápsula e colocava a cápsula. Tinha que ter um cuidado. Voltar a fechar a bolsa, porque dali a bocado poderia não ter cápsulas. E é que tem um pequeno problema. É que sem cápsula a arma não faz fogo. Mas com cápsula o efeito é imediato.
Então lhe digo, quem dispara uma arma de pederneira, como eu disparo, e uma arma de percussão, como eu já disparei, a arma de pederneira tem um intervalo de 1 a 2 segundos entre a deflagração no fecho e o disparo. A arma de percussão é imediata. Mas temos armas de percussão transformadas que não se ganham nada em distância. Porquê? Porque continuaram com canos de alma lisa. Por isso, agora é preciso acrescentar um outro item tecnológico que exige, e tem tudo a ver com a Revolução Industrial. As armas estriadas. Que é o estreamento dos canos. E o que eu estou a dizer aqui é pura e simplesmente Revolução Industrial levada para o campo dos arsenais e do fabrico de material de guerra. Os estreamentos, vai haver vários ensaios sobre estreamentos. Devemos chegar à Guerra da Crimeia, prometo. O estreamento, porque isto vai ser a tal assimetria que vai haver entre russos e ingleses na Crimeia. O estreamento, há uma primeira tentativa de estreamento que são só 2 estrias, que são os ingleses que ensaiam isso com uma carabina chamada o modelo Brunswick, que é uma derivada de uma carabina estreada de pederneira que era a Baker, que nós a usámos na Guerra Peninsular, em que havia 2 estrias e a munição, a esfera, tinha uma cinta. A cinta adaptava-se à estria. Era um bocadinho complicada de carregar porque ela tinha que ser quase empurrada e atarrachar. Era um sistema ainda incipiente. Mas depois um senhor chamado Minier vai inventar uma coisa muito interessante. Porque o estriamento só funciona se a munição se agarrar às estrias. Eu vou saltar 2 ou 3 sistemas, porque eu não tenho tempo. Há experiências imensas. O sistema Atige, que é o sistema francês, tem uma agulha que abria um buraco na munição, na parte traseira, para alargar quando era disparado. Só que o problema era que depois a agulha, o pino, começava a ficar torto e que dava problemas. Era obrigado a desmontar tudo, a desmontar culatras. Era um trabalhão tremendo. Até que um senhor chamado Minier vai pegar numa munição destas armas, e o primeiro pormenor é que já não são esferas. Tem o formato cónico ou ogival que nós temos hoje em dia. E é uma munição curiosa porque tem o cone e depois tem 3 rasgos, mas a base do cartucho é oca até certo ponto, e aquilo é chumbo. E o que é que acontece? Nos testes que se fazem, é introduzida a munição no mosquete de percussão, vou continuar a chamar mosquete, a carga da pólvora, quando deflagra, vai, além de fazer a propulsão normal do projétil para a boca do cano, vai inchá-la. Vamos usar o termo. Porquê? Como é chumbo, a força da pólvora vai-lhe aumentar o diâmetro. E o que é que ela faz? Ela agarra automaticamente às estrias, que podem ser 4, 6, normalmente entre 4 e 6, dextrorsum, em espiral dextrorsum. A munição, ao ganhar rotação, o que é que sucede? Mantém a trajetória. Portanto, uma arma que tinha um alcance de 50 metros sem estrias passa a ter um alcance, seguramente, confortável entre os 250 a 500 metros, e os ingleses, isto para chegar à Crimeia, vão criar uma das melhores armas, não a melhor de todas, dos melhores mosquetes de percussão, que é o P53 e o P59. Armas que nós importamos para Portugal graças ao rei Dom Pedro V. Sim, que era um rei dedicado a... É que nós andámos 20 anos para adotar a arma de percussão e depois, num espaço curto de tempo, até como é falado do caso português, fomos comprar a Zenfield P53, que aliás é o mesmo modelo P53 para o Exército. Portanto, de repente estávamos atrasados e depois fazemos uma atualização tecnológica. Somos os únicos. Não, os ingleses. Os ingleses o que é que usavam? Isto agora em relação já entrando para a Crimeia. Quando se aproxima este conflito da Crimeia, havia um problema no governo britânico. Era um problema mesmo. Quem esteve durante muito tempo à frente do governo britânico, quem era? Lord Wellington. Sim. E Lord Wellington era um conservador. Ele ainda vivia os seus tempos de glória como o homem que, na prática, derrotou definitivamente Napoleão. E o exército britânico,
desde 1839 usava armas de percussão, mas era o mosquete M1842. Qual era a particularidade? Era de percussão, mas o que é que não tinha? Estrias. Ora, ao aproximar-se uma fonte de conflito... Uma arma de percussão sem estrias funciona mais ou menos como um mosquete... Sim, tem a vantagem de não falhar disparos. Mas a nível prático obrigavam a força se defendia, eu tinha que deixar o adversário chegar perto para ser eficiente, ou então em ataque tinha que chegar demasiado perto. Sim. Basicamente é isto. As pessoas entendem rapidamente este conceito. Ora bem, enquanto a Inglaterra, e aqui hoje se calhar o programa é um bocado mais dedicado aos ingleses, enquanto a Inglaterra pôde fazer esta transformação tecnológica, eu estou a deixar um bocadinho os Estados Unidos ainda um bocadinho de lado, mas não me deixe esquecer. Está prometido? Está prometido. Obrigado. Foi, por exemplo, para o Afeganistão, para a Primeira Guerra Afegã, 1839-1842, num misto. Nós estamos a entrar também num pré-tema, que são as guerras coloniais do século XIX. Também já fica aqui no ar. Nós só estamos a fazer promessas. Somos eleitos para governo. Exatamente. Estamos a prometer programas a... Mas não faz mal. É ano eleitoral, como fazer promessas. As pessoas podem protestar via Facebook, etc., para onde quiserem. Mas os ingleses, quando por exemplo, vão para o Khyber Pass e há a famosa batalha de Gandamak, em que é assassinado uma força inglesa inteira, só sobrou o cirurgião, em 1842, eles levam mosquetes 1842, mas eles vão defrontar patãs afegãos. Ou seja, a assimetria tecnológica não é significativa. Não é um envolvimento colonial. É uma das primeiras grandes campanhas coloniais que os ingleses têm, seguindo uma política de geoestratégia de alargamento para o Extremo Oriente. Médio e Extremo Oriente. É preciso ver isso. Porquê é que eles vão para o Afeganistão? Para começar a fechar, talvez, os acessos ao expansionismo da própria Rússia czarista, que também se quer estender para o mesmo lado. Faz todo o sentido. É extremamente complexo. Mas esta guerra afegã, a Primeira Guerra Afegã, não é seguida de longe, por exemplo, por Moscovo. Porque os russos também têm tendências expansionistas para lá do Mar Negro, para lá da Crimeia, em direção também ao Médio Oriente e ao Extremo Oriente, que não confundir com o Extremo Oriente asiático. Estamos a falar deste extremo... Para lá do Médio Oriente estamos a falar do Irão, do Afeganistão, que eram estes territórios que não eram estados coloniais. Estamos a falar de reinos, que estão próximos daquela grande massa de Marajás da Índia. E acabam por ser aqueles territórios com nomes estranhos que vão integrar o RSS, no fundo. Alguns outros não, vão integrar claramente o que é o Afeganistão atual ou a Pérsia. Exato, mas há ali aqueles terrenos com aqueles nomes, os cristãos. Há uma política de alianças, aliás, que tem que ser feita, mas a primeira intervenção inglesa na Primeira Guerra Afegã é esta. Aliás, eles vão aprender da pior maneira que não podem subestimar os adversários. Possivelmente chegaram com toda a superioridade da Albion ao Afeganistão e acharam que iam levar à frente os afegãos que usavam aqueles mosquetes enormes de pedreneira tradicionais que até nós vemos em algumas coleções de armas. Tiveram azar, porque eles conheciam o terreno e os ingleses não. Mas agora os ingleses normalmente também não costumam ficar a dormir passa a expressão, na cama. Agora, de repente, há a necessidade dos ingleses se envolverem num conflito que está dentro desse contexto, ou perto, mas é diretamente com uma potência europeia, que é com a Rússia. A Rússia czarista. E aqui, então, é que nós entramos naquilo que é a Guerra da Crimeia. Felizmente, e agora vamos à questão tecnológica, felizmente, por falecimento do mesmo, em 1852, de Lord Wellington, aquela necessidade de inovação tecnológica voltou a ter abertura. E muito rapidamente os mosquetes 1842 são substituídos, e acho que isso vai marcar a diferença naquilo que vamos falar agora, na Guerra da Crimeia, pelas Enfield P-53 estriadas.
Exatamente. São armas que tinham já sido experimentadas. Estavam a ser experimentadas, só que o Wellington era muito renitente em armar os soldados com essas armas. Neste momento, os únicos a utilizarem armas estreladas são os ingleses? Os franceses fizeram experiências com o fuzil 1840, eu não vou dizer em francês, senão isto vai ser uma desgraça. É o 1848, modelo Atige. O modelo Atige era o que tinha o tal espigão, que fazia o furo, digamos, esse furo de alargamento na munição. Mas os franceses não levam essa arma para a Crimeia? Não, levam o Tige, levam o fuzil Atige. Eu acho que a Crimeia até vai ficar para outro programa, porque acho que a questão tecnológica aqui hoje até foi interessante. Os ingleses rapidamente armam-se com as várias versões da Enfield P53, porque ela é feita para cavalaria, para artilharia, para infantaria ligeira. É os tamanhos, tem as dimensões. Cavalaria e artilharia são mais curtas, infantaria ligeira é ligeiramente mais curta que o fuzil de infantaria é o mais longo. Os franceses têm as suas experiências, como a tal 1846 Atige, mas que não é assim muito eficaz. O modelo Minié vai ser adaptado por quase toda a Europa. Agora, vamos continuar na questão tecnológica. Quem é que está a desenvolver uma arma revolucionária em 1848? E que para os próximos programas é decidir falar nela. Enquanto que os ingleses estiveram a desenvolver um excelente fuzil de percussão, mas que também há um concorrente na Áustria que utiliza o mesmo sistema, que é o esquete, ou fuzil de Lorenz, que também é excelente, um excelente esquete de percussão, com uma precisão brutal, mas que continua a ter a mesma limitação com um soldado de infantaria. Não, tem estrias. Já tem estreias? São obras de arte em termos... Desculpem-me, são mesmo obras de arte em termos de armamento de infantaria. Na Prússia, num local, vai ter um nome muito estranho, que é só merda, é mesmo, com 2 M's. É desenvolvido um novo fuzil de infantaria revolucionário, que é o fuzil de agulha. Ora bem, o exército prussiano, nas bancas de provas, a partir de 46, pouco antes, e em 48 está praticamente pronta para ser distribuído ao exército prussiano, é um fuzil... Eu agora já estou a utilizar o termo fuzil, não sei se já reparou. Sim. É estreado, utiliza um cartucho de papel, com uma munição esférica, sim, mas que tem uma particularidade. A cápsula fulminante está presa à base do cartucho. Do cartucho não, peço desculpa. À base da munição. E como é que funciona a arma? É um feixe de ferrolho, que a partir dali nós vamos ver esse feixe de ferrolho em quase todas as armas, ainda até hoje se usa o feixe de ferrolho para as armas de caça e até armas de precisão, que é abrir, através de um ferrolho, uma culatra, abrir a culatra, introduzir um cartucho de papel, fechar a culatra, vem uma agulha atrás, puxa-se um pequeno manobrador à frente e dispara-se. A agulha atravessa a pólvora, vai bater no fulminante e percuta a carga. O que é que os alemães, os prussianos, estavam a investir? Enquanto que os ingleses estão a aperfeiçoar ainda um sistema de pontarias e de precisões, os prussianos, calmamente, vão inovar ainda mais, em 1848. Isto é importante para as guerras que vamos falar a seguir. Sim. Que é o fuzil de agulha Dreise, só merda, 1849. De retrocarga. Tiro. Mas enquanto que um soldado de infantaria de outro exército precisava de fazer todos os movimentos que se fazia desde o tempo de Napoleão, tirar cartucho, rasgar cartucho, introduzir a câmara, a munição no cano, e com a arma de percussão, pô-la ao meio passo, retirar a cápsula, escorvar, armar e fazer fogo, 4 tiros por minuto, continuava a ser o ideal, era o que se conseguia. Nós temos os soldados prussianos, calmamente a receber armas novas. Há outros sistemas a ser experimentados, mas este é eficaz. A não ser a agulha, de vez em quando, tinha tendência a importar, mas eles traziam agulhas suplemento. Era fácil de trocar. Em que o soldado alemão vai buscar um cartucho de papel, abre a culatra, introduz,
fecha, dá-lhe uma pequena pancada para a direita, que é só para mesmo garantir que a culatra está fechada, empurra a segurança para a frente, que é uma patilha que vai à frente, faz fogo. Portanto, está criado Arma de retrocarga, com uma precisão, talvez perca um bocadinho de precisão em relação aos mosquetes fechados, porque ele tem perda de gases pelo fecho. Ainda não é completamente, aquilo obriga a ter o isolamento não é o perfeito, mas é uma arma, quer dizer, que duplica de 4 para 8 ou 10 tiros por minuto. Temos a bisavó das armas atuais. Eu acho que hoje era importante. Temos um programa que falasse da questão tecnológica e ainda não falámos do revólver. Mas no próximo programa falámos do revólver. Porquê? Porque ele vai acompanhar não só os americanos, mas vai acompanhar também na Europa. Porque o revólver também é uma arma bastante importante. Mas hoje, se calhar, falarmos da arma de infantaria era fundamental, porque são aqueles pequenos detalhes no qual nos comprometemos a levar esta informação. E vão ser decisivos na guerra, nas guerras que vão acontecer posterior e que vamos falar. Portanto, convém dar fazer esta primeira análise em termos de inovação tecnológica, porque foi um bocado dedicado a um período de transição relativamente breve, que é a arma esta primeira fase, a evolução da arma de infantaria. No fundo vai fazer do diferença. Do armamento ligeiro. Vai fazer diferença, vai marcar muita diferença. Não é só a artilharia, é a arma do soldado de infantaria. Paulo, é ótimo falar consigo. Ficamos pelos detalhes e depois passamos para a Crimeia. Nós temos próximo tempo. programa temos tempo. Vamos entrar na Crimeia, porque tudo o que falámos aqui vai entrar na Crimeia. Exatamente. Sempre a considerá-lo. Igualmente. Muito obrigado. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.